A busca de atendimento aqui no consultório por reganho de peso pós-bariátrica é muito prevalente. Então, o paciente faz cirurgia bariátrica, perde bastante peso e anos depois volta com a queixa de reganho de peso. Eu sempre digo a esse paciente que o tratamento ele precisa ser multidisciplinar. Isso deveria começar ali no pré-operatório, mas no pós-operatório, no reganho de peso, se torna essencial. Hoje eu estou aqui com a Andresa, nossa psicóloga da equipe, aqui do Núcleo do Obeso Ceará. E Andresa, isso é prevalente. E a psicologia pode ajudar o paciente em reganho de peso pós-bariátrica? Como? Por que seria importante esse paciente procurar acompanhamento psicológico? Nós vemos que isso é prevalente em geral, na verdade. E a psicologia, ela tem que trabalhar esse paciente desde o pré-operatório. No pré-operatório, feito um pré-operatório bem feito, né? O que é um pré-operatório bem feito? É um pré-operatório onde exista uma equipe multidisciplinar que tenha esse olhar generalizado para o paciente e que a avaliação pré-operatória na área da psicologia seja muito bem feita com um especialista. Então ali nós já conseguimos identificar nesse paciente algumas questões relacionadas a essa questão específica da autoimagem, né? As expectativas que esse paciente tem, como ele vai se ver daqui a alguns meses, alguns anos, né, de cirurgia, e propor, obviamente, a continuidade desse tratamento no pós-operatório. Ele precisa dar seguimento no pós-operatório, ele precisa dar as mãos com a equipe, andar de mãos dadas para prevenir, para evitar essa problemática. A obesidade, né, Andresa, ao meu ver, ela vai ter cunho de saúde, sem dúvida, né, alteração às vezes de exames, sei lá, de sono, de bem-estar, e os riscos de doença que a gente já sabe bem sobre isso. Mas eu entendo também que a obesidade ela tem um cunho psicológico importante. A questão da autoestima, da insegurança, né? A gente vê que hoje Instagram, as redes sociais em geral, elas primam muito pela questão do corpo perfeito, da questão daquela coisa que às vezes é inatingível, né? Eu costumo dizer para os pacientes, que eu acredito muito, que existe um cunho genético também por trás daquilo. E o que você vê nesses pacientes em questão de expectativa? Né? A gente até brinca assim, expectativa versus realidade. O que você fala assim, na parte psicológica, alinhar expectativas? Como é que a gente pode orientar esses pacientes para que isso também não gere uma frustração depois? Olha, é muito importante a gente trabalhar a expectativa tanto em reganho, né, tanto em relação à cirurgia bariátrica, quanto em tratamento clínico. Por quê? Hoje em dia existe muita comparação. As pessoas elas têm acesso muito fácil ao Instagram, a toda a tecnologia. Então elas fazem muita comparação em relação a corpo, em relação à musculatura, em relação à idade. Até a resposta dos medicamentos, né? Às vezes eles falam, minha vizinha tá usando essa caneta e perdeu tanto de peso, e eu tô usando, perdi tanto. Mas assim, tudo tem uma genética por trás, tem uma história social por trás, né? Assim. Exatamente. E tem também a questão da autoestima, né? A gente tem que lembrar que a expectativa também está muito ligada à autoestima de cada um. Então, essa autoestima ela é tão fortalecida, ela sendo trabalhada nos dois tipos de tratamento. Hoje, por exemplo, existem ótimos protocolos da parte de tratamento clínico e pós-bariátrica no uso das canetas. Então a gente não pode fechar os olhos para isso, né? O paciente começou a fazer o uso da caneta e pronto, acabou, vou emagrecer e não. Ele precisa ter esse acompanhamento justamente para alinhar tudo isso, toda essa questão psicológica, toda a questão fisiológica, toda a questão de resultado, um conjunto de coisas.